Estamos ao vivo. Apesar de todos os problemas. Pronto. Olá, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer muito grande para mim mediar o Elias, tem um conhecimento muito grande, né, da doutrina espírita e um grande ser humano também que eu aprendi a gostar e a respeitar muito nesse período. Hoje, dentro do projeto, né, do estudo das leis morais do Livro dos Espíritos, sobre o olhar das ciências sociais contemporâneas, nós estaremos abordando a lei de igualdade. Aliás, perdão, eu vou ter lei de desigualdade, porque na pressa aqui de fazer, eu acabei copiando errado. Lei das desigualdades. Não, na verdade, é a lei de igualdade, só que é a desigualdade das riquezas, né? É a lei de igualdade, pronto. Desigualdade das riquezas. Exatamente. Então, assim, quem quiser... Exato. Passou agora que ninguém está sabendo, né? Exato. Bom, quem quiser enviar assim, uma participação, tem o chat, já está aberto, e agora a palavra está com o Elias para passar para a gente, né, tudo que foi discutido nessa semana nos nossos grupos e nos grupos dele a respeito disso, e vamos aprender para gente crescer. Elias, é com você. O Idário, me parece que o link anterior está com algum probleminha, então talvez seja o caso de a gente... Estou até divulgando aqui, as pessoas estão entrando agora, acho que não tem... Quantas pessoas estão conosco ao vivo nesse momento aí? Vamos ver aqui no Facebook. 2 pessoas, né? Então, vamos pedir a paciência dos nossos amigos aí, enquanto a gente compartilha o link, né? Porque o link anterior foi inviabilizado, e aí, com isso, teve alguma dificuldade, né? Então, estou compartilhando o outro link aqui nos demais grupos, tá? Porque aí a gente já consegue envolver todo mundo, né? É bom a gente estar todo mundo nesse bate-papo, é um bate-papo tão bom e tão importante, tão importante. Então, vamos ver se a gente consegue envolver todo mundo nesse bate-papo. Eu estou aqui agora compartilhando novamente e vou informando aqui que já estamos ao vivo, né? Já estamos ao vivo. Que aí todo mundo entra com a gente e nós vamos fazer um agradável bate-papo sobre o Livro dos Espíritos, sobre a parte das mais delicadas que a gente tem, que é essa questão das desigualdades das riquezas. Isso aí dá pano para manga, não é simples, e a gente vai precisar ter muita tranquilidade para analisar esse assunto de maneira proveitosa. Deixa eu só compartilhar mais uma vezinha aqui, que a gente já passa para todo mundo. Aqui. Mandar para os nossos amigos da Fraternidade Espírita, para o pessoal da AEFOS, do Sejus, né? E para mais alguns aqui. Então, atenção, todo mundo recebendo, ó, que beleza. Aí. Pronto. Pessoal da Abre Paz também, que são muito parceiros nossos, sempre estão conosco, né? Manda para todo mundo, que todo mundo participa com a gente. Vão ver que a gente está ao vivo agora e entram conosco, né? Aqui. Mais, quem mais aqui? Aqui o pessoal do Consolador. Aqui, mais aqui. Pronto. Agora estamos todos, gente. Então vamos com fé em Deus que tudo vai dar certo, né? Eu quero começar, eu fiz algumas anotações aqui, porque é um tema delicado e eu preferi fazer um pequeno roteiro para a gente não correr nenhum equívoco. Eu quero começar dizendo o seguinte: discutir desigualdade das riquezas em Kardec é uma tarefa delicada, porque a gente tem várias abordagens dentro da obra kardeciana. A gente precisa considerar, para analisar esse assunto, que Kardec está discutindo a questão da desigualdade das riquezas
a partir da ótica do que ele tinha de teoria econômica na época dele. Então, a gente vê nessas discussões, normalmente, duas posições. Algumas pessoas tentam puxar dos textos de Kardec respostas, por exemplo, dos espíritos, ou mesmo textos dele próprio, que deem sustentação a uma determinada linha de pensamento. Vou citar um exemplo bem comum. É muito comum que pessoas que têm uma identificação melhor pelas propostas de economia socialista, economia comunitária, compartilhada, coletivista, essas pessoas vão se ancorar em algumas questões do Livro dos Espíritos, e eu até cito, né? A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Ela resulta da obra dos homens e não de Deus, né? Na segunda edição, Kardec mudou isso, pois não, é obra de Deus, do homem, não de Deus, né? A igualdade um dia desaparecerá, eternas somente são as leis de Deus, um dia essa desigualdade vai desaparecer. Então, o pessoal que se identifica mais com um modelo econômico de natureza socialista, vai se ancorar nessas perguntas. Por outro lado, as pessoas que se identificam mais com a abordagem mais sintonizada com o capitalismo, vão correr para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vão lá para aquela parte do capítulo 16, no item 8, que fala sobre a desigualdade das riquezas também, onde Kardec faz um texto dele, né, e faz aquela clássica pergunta: por que não são igualmente ricos todos os homens? E usa aquela clássica resposta também da economia: não são por um motivo muito simples, porque não são igualmente laboriosos para adquirir, nem igualmente para preservar. E aí fica essa questão. Então, nós tanto encontramos elementos na obra kardeciana que dão suporte para uma linha de pensamento mais socialista, mais coletivista, quanto também para as linhas de pensamento ligadas ao capitalismo e ao individualismo, tá? E ao liberalismo econômico. Então, é muito interessante a gente reconhecer essa ambiguidade na obra kardeciana, para a gente não ficar tentando fazer com Kardec o que os crentes fazem, né? Pessoas crentes fazem com Bíblia Sagrada. Cada um puxa um pedaço que mais lhe atrai. O que Kardec recomendava, e que eu acho que é o elemento importante, é a gente fazer uma fundamentação lógica, racional, científica e filosófica. Então, eu vou me permitir, para a gente poder explorar esse assunto, eu acho que com proveito, né, com proveito, de maneira proveitosa, eu tomei a liberdade de pegar uma ligeira história das teorias econômicas, tá? Para a gente entender como essa coisa foi acontecendo ao longo do tempo, né? Porque senão a gente fica assim, brigando, um puxa para lá, outro puxa para cá, e a gente não anda. Então, do ponto de vista da economia, que é a ciência que Kardec está procurando discutir quando ele analisa a desigualdade das riquezas, do ponto de vista da economia, nós vamos voltar das primeiras discussões lá na Grécia Antiga, quando se pensava que existiam cidadãos, né? Cidadãos legítimos, gregos, que esses poderiam ter escravos que trabalhassem para eles, para que eles pudessem se dedicar ao livre pensar. Então, a primeira teoria econômica que a gente tem é essa, né? Se eu sou cidadão legítimo, eu vou constituir escravos para trabalharem para mim, de forma que eu possa discorrer meu tempo em uma atividade salutar e útil, que seja filosofar. Porque essa questão de trabalhar, de ir para a guerra, isso é para os escravos, né? Isso não é para nós, nobres, que temos coisas importantes para fazer, nós podemos nos dedicar ao diletantismo. Então, a primeira teoria econômica que surge no que a gente considera hoje de civilização humana, né? Antes disso, nós não tínhamos uma estrutura nesse sentido. As sociedades tribais viviam em regime coletivo. Depois disso, nós vamos ter uma outra referência na Casa do Caminho, que está descrita lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, no finalzinho, versículo 44 e 45. Entra no assunto, no capítulo seguinte, a gente vê alguns desdobramentos interessantes e até curiosos, que é a decisão dos cristãos de constituir uma sociedade coletivista. Então, os cristãos, né, e lá está descrito assim, olha, e todos os que criam, acreditavam, né, em Jesus, estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens,
tá? Colocavam isso num fundo coletivo, como Emmanuel descreve em Paulo e Estevão, e repartiam com todos, cada um segundo a sua necessidade, segundo a via de mister. Então, a outra referência que a gente tem, e ali a gente vê um princípio coletivista sendo associado à ideia do cristianismo. Depois disso, nós vamos ter já no século XVII um outro filósofo que ele vai fazer ironia, ele não vai propriamente discutir economia, ele vai ironizar com a economia, e ele escreve um livro que chama Fábula das Abelhas, onde ele compara a sociedade humana à sociedade das abelhas, onde a rainha explora todo aquele batalhão de abelhas operárias para manter a sua condição faustosa, e ele vai ver assim na fábula dele. Ele vai colocar uma observação interessante, ele vai dizer assim, olha, são os vícios e não a honestidade o que faz movimentar a economia. A prosperidade não decorre das virtudes, mas dos vícios, como a exploração desmedida em busca do lucro, a cupidez, a luxúria, o desejo de ostentação. Então, o Mandeville, ele vai ironizar e dizer assim, olha, na verdade o que nós temos é pessoas muito bem encasteladas na sua condição de privilégio e que exploram os pobres para que os pobres trabalhem e gerem ganhos e fausto e luxo e poder e riqueza para eles. Então, Mandeville vai ironizar isso, e ele vai dizer que toda a riqueza na terra deve ser atribuída aos crimes, à torpeza, à exploração impiedosa, mediante o uso da força e até mesmo da guerra, quando necessário. Então, Mandeville vai ironizar a desigualdade social, mostrando que ela, na verdade, é um grande processo de exploração. O Gianetti, que é um economista de hoje, ele analisando essas ideias e analisando o Mandeville, ele fala, olha, o Mandeville, ele tem muita razão. Imagina, ele diz, imagina uma economia dirigida por Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi. Imagina fosse Jesus Cristo o ministro da economia. Então ele vai ironizar e dizer que uma economia dirigida por Jesus Cristo, Madre Teresa ou São Francisco de Assis seria uma tragédia. Bom, aí depende do ponto de vista que a gente considera tragédia, né? Talvez possa até ser tragédia sob algum aspecto, mas com toda certeza seria maravilhosa sob outros, né? Eu, particularmente, adoraria ter Jesus como ministro da Economia, ou Mahatma Gandhi, ou Madre Teresa, eu adoraria, mas talvez as pessoas não concordem com esse ponto de vista. Então, Gianetti faz essa ironia. E, depois do Mandeville, a outra grande teoria na área da economia vai ser o Adam Smith, que não, sem razão, é considerado o pai da economia, porque foi quem teorizou a economia. E ele vai dizer e ele vai, de certo modo, pegar as ideias do Mandeville e dizer assim, olha bem, não é bem assim, né? Existe uma razão que justifica, e ele vai fazer toda uma teoria que é justificatória para as denúncias que o Mandeville faz. E nessa justificação dele, ele vai dizer que existe um certo egoísmo que é ético, tá? Que até porque, segundo a teoria dele, é um egoísmo necessário para a sobrevivência da sociedade. Então ele vai apresentar o egoísmo agora como virtude, né? E vai dizer, olha, porque só tem como a economia funcionar se tiver como valorizar o interesse pessoal de cada pessoa, né? Portanto, a questão de eu cuidar do meu interesse, você do seu e cada um de si, né? Porque aí a mão invisível do mercado cuida de todos. Ele vai valorizar a liberdade de iniciativa e vai valorizar a competição, né? O mais hábil, o mais ágil, o mais capaz, ele vai sobreviver no mercado. Quem não tiver capacidade, não se estabelece. Ele vai pôr o pensamento econômico dele sobre esses pilares. E aí, sobre esses pilares, portanto, vai ser uma economia assim, que ele mesmo vai perceber algumas dificuldades. Ele vai dizer do problema que vai ter com os bancos, que vão querer ganhar demais. Ele vai ver que as empresas vão querer formar monopólios e o governo vai ter que ficar controlando, porque se elas formarem monopólios, elas dominam a economia e elas abusam dos seus poderes. Então, ele mesmo percebe os problemas que uma economia baseada nesses princípios pode apresentar e tenta imaginar alternativas. E um dos problemas que ele vê, e está no texto dele, aqui eu estou transcrevendo literalmente o texto dele, ele diz assim, olha, as pessoas que vestem o mundo inteiro, infelizmente,
estão elas mesmas vestidas de farrapos, porque elas têm que ser mantidas na pobreza, porque no entendimento deles, se elas não forem mantidas na pobreza, elas não vão querer trabalhar. Né? Então, a única condição de você obrigar alguém a trabalhar é mantê-lo no limiar da fome. Porque se ele não estiver no limiar da fome, se ele tiver riqueza, ele vai fazer como os ricos, como o Mandeville denunciava. Ele vai querer curtir a vida. Né? Por quê? Porque ele tem condição de curtir a vida. Para que ele vai ficar trabalhando que nem um lavrador, que nem uma pessoa, né? Um qualquer, um pobre? Né? Então, você tem que manter uma grande população pobre para que essa população queira trabalhar pela sua subsistência e que, por isso, eles tenham coragem de fazer os trabalhos duros que esses ninguém quer fazer. Ele vai dizer assim, olha, um trabalhador, mesmo mais pobre e de baixa posição, se for frugal e laborioso, pode desfrutar de uma porção maior de bens necessários e confortos materiais do que aquilo que qualquer selvagem pode adquirir. Então, a comparação dele para a condição de vida do trabalhador é a comparação do selvagem, né? E aí, ele está falando dentro da perspectiva do século XVIII, né? Que considerava a vida selvagem, portanto, uma vida atrasada, primitiva. Imagina aquela vida lá na selva, com arco e flecha, tendo que caçar para comer. Então, para ele, era essa vida primitiva. E ele falava, a quem vive aqui na cidade e tem o direito de ter uma casa, por exemplo, está em muito melhor condição do que um indígena que vive numa toca. Quem pode vestir uma roupa está muito melhor do que aqueles adornos de penas. Então, para ele, a competição dele é essa. E ele acha que ser pobre na sociedade industrializada é melhor do que ser um selvagem, na concepção dele. Né? E por isso ele acha que é até melhor, né? Mesmo esse contingente de pessoas mantidas em situação limiar entre pobreza e miséria, ele acha que é melhor do que a selvageria. E ele vai dizer, entre nações civilizadas e prósperas, embora grande parte dos cidadãos não trabalhe, muitos deles realmente consomem a produção correspondente a 10 ou até 100 vezes a que é consumida pela maior parte daqueles que trabalham. Então, ele já reconhece que é muito difícil o processo da desigualdade que se estabelece com a Revolução Industrial. Né? Até porque aquela livre negociação que ele entende dos interesses individuais, ele também percebe, ele diz, não é difícil prever qual das duas partes, se o patrão ou seu empregado vai levar vantagem na disputa, né? E vai ter condições de forçar o outro a considerar com suas condições estabelecidas. Então, ele vê que é natural na sociedade industrial, ele vai naturalizar essa situação em que o patrão leva vantagem sobre o operário e, de certo modo, impõe a ele, sob o risco de ele morrer de fome. Nós vimos isso muito recentemente agora, né? O que você quer? Que as pessoas morram de fome em casa? Então, assim, essa é a lógica, né? A lógica do capitalismo na perspectiva do Adam Smith. Então, ele vai dizer assim, olha, que não é difícil prever qual das duas partes vai vencer, com toda certeza é o patrão, porque ele tem mais poder de impor ao operário as suas condições. E ele, inclusive, reconhece, o Adam Smith reconhece a brutalidade do processo em que ele vivia, quando ele chega a recomendar que ofereçam aos pais de família pobres condição de ter um pouco mais de filhos, de sustentar esses filhos. Porque se eles tiverem muito poucos filhos, como eles são pobres, a maioria vai morrer na infância e não vai ter condições de chegar à idade de trabalho para oferecer mão de obra para as indústrias. E se isso acontecer, o preço da mão de obra sobe. Então, por isso, ele aconselha os empresários a manter um salário, né, um pouquinho melhor para ser suficiente para ter mais filhos, para não faltar mão de obra depois. Então, é muito interessante que ele percebe a brutalidade do processo. Né? Ele percebe, mas ele não vê saída, porque para ele isso é natural, é assim que a natureza funciona. Né? E quando a gente chega no século seguinte, nós vamos ver aí, aliás, alguns filósofos da época vão odiar a análise do Adam Smith, e aí nós temos algumas pessoas que conseguem um trabalho interessante, né? uma discussão interessante. E eu vou citar 3 que são as principais referências, que é o Conde Saint-Simon, que é o Charles Fourier, e um que se tornou espírita no final da vida, que era o Robert Owen. Então, eles vão falar, olha, essa proposta do Adam Smith ela é monstruosa.
Uma sociedade fundamentada nesses princípios não tem nada a ver com o cristianismo, pelo menos o caso do Saint-Simon. O Saint-Simon era cristão, era religioso, e ele vai propor um sistema que seja fundamentado nos valores cristãos. E aí esse sistema vai ser chamado em seguida de socialista, porque ele prevê a prioridade do social sobre o individual, como era a visão do Adam Smith. Ao invés daquela velha receita do Adam Smith, do interesse pessoal, deveria prevalecer o interesse coletivo. Ao invés da livre iniciativa de cada um faz como quer, eles entendem que tem a ver um mínimo de regulação para que seja priorizado o interesse de todos, né? E para que não haja competição, mas, ao contrário, haja cooperação. O Saint-Simon vai tentar, ele vai escrever no final um livro que é A Nova Cristandade, propondo esse modelo social baseado nos valores cristãos, da fraternidade, da solidariedade. O Charles Fourier, já não tão religioso, ele vai ver mais o lado filosófico, e ele vai propor a criação de sociedades comunais organizadas, de forma que eles conseguissem ali ter uma condição de vida mais igualitária, que são os falancérios. Até no Brasil tem um falancério que foi construído aqui, lá em Santa Catarina, né, o falancério do Saí. E essa experiência acabou não se mostrando muito funcional, porque o falancério não conseguia se relacionar com a sociedade externa e acabava dependendo dela. Então, a experiência dos falancérios não deu certo, mas o Fourier é lembrado como sendo um dos pais do sistema cooperativista que resulta a partir daí. E o Robert Owen talvez tenha sido o mais arrojado deles. Ele era empresário e ele vai, então, criar uma empresa dentro desse novo modelo que ele propõe, que seja mais coletivista. Ele, inclusive, se muda para os Estados Unidos, lá ele cria uma cidade nessa nova filosofia. E, mais uma vez, entra o velho problema de como se relacionar com a sociedade ao redor, que baseava em princípios, inclusive, de destruição da experiência dele, né? Então, é onde a experiência dos socialistas não conseguiu prosperar, porque não dava conta de fazer face ao movimento capitalista em torno e não foi para frente. Por isso que Karl Marx vai criticar esses Saint-Simon, Fourier, Owen, mais alguns outros, vai dizer que eles eram utópicos, porque eles estavam contando com a bondade do coração humano, e essa bondade, ela nunca vai existir, na opinião do Karl Marx, de maneira espontânea, né? E daí o Karl Marx, então, vai propor uma nova teoria econômica, que é a teoria que está contida no livro O Capital. O Capital não foi lido por Kardec, tá? O Capital foi publicado depois que Kardec já havia falecido. Então, Kardec não conhece a teoria econômica de Karl Marx. E a teoria econômica de Karl Marx, ela se funda em algumas visões que aí sim ela vai ser bem diferente do Adam Smith. Enquanto o Adam Smith tentava justificar a realidade social, Karl Marx vai tentar fazer um diagnóstico da realidade social. E ele vai chegar à seguinte conclusão: a única forma de produzir riqueza é trabalhando, tá? Não existe outra forma de produzir riqueza que não seja o trabalho. Então, se é pelo trabalho que a gente produz riqueza, cada ser humano produz a riqueza de que ele necessita. E, naturalmente, se sobrar tempo, ele vai fazer o que ele quiser. Ele pode se divertir, ele pode passear, ele pode pescar, ele pode caçar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas, se ele quiser trabalhar um pouco mais que isso, ele pode produzir algum excedente. E esse excedente, se ele quiser, ele também pode trocar com outra pessoa, por outras coisas que ele tenha. Daí ele vai entrar com o conceito de mais-valia. E ele vai dizer o seguinte: por mais que um ser humano produza excedente, esse excedente nunca é uma quantia suficiente para ele se enriquecer, para ele acumular bens, para ele formar uma propriedade, constituir riqueza. E aí ele vai, então, dizer qual que é a única forma de você acumular riqueza. Se você quiser acumular riqueza, você começa a não usar aquele excedente seu, e começa para você ter condições de contratar outro ser humano para trabalhar para você. Na hora que você coloca um ser humano a mais para trabalhar para você, você agora pode contar com os dois excedentes. Você dá a ele o necessário dele e fica com o excedente que ele produzir. E se você conseguir pôr 2 seres humanos para trabalhar para você, você vai ter 3 excedentes. 4, 5, 10, 100...
E a situação ideal, se você pôr 1.000 seres humanos para trabalhar, de forma que você pegue o excedente de todos eles, você vai ter 1.000 excedentes. Aí sim você tem como constituir riqueza. Então, Karl Marx vai mostrar que essa é a lógica que funciona, portanto, aquele mercado que Adam Smith fala da mão invisível. Então, por isso que a única forma de constituir riqueza efetivamente é através da exploração do trabalho de outros seres humanos. Então, é essa a teoria de capital que ele propõe, teoria que até hoje não encontrou contestação eficaz. Tá? Então, hoje, todo economista que for discutir economia vai ter que dialogar com essa teoria de Karl Marx, que se mostrou extremamente robusta para explicar o processo de produção da riqueza. E aí ele vai mostrar como que o monopólio apontado por Adam Smith, como que o monopólio apontado por Adam Smith, ele, na verdade, é mais uma forma de maximização das condições de exploração. Porque eu tanto exploro na hora que eu extraio a mais-valia das pessoas que trabalham nos processos produtivos que eu estruturei, né? Eu tanto extraio deles quanto extraio de quem compra também. E aí eu posso impor o meu preço, né? E a especulação vai ser o nível mais sofisticado e mais brutal de expropriação, porque através da especulação eu ganho não apenas extraindo a mais-valia daqueles que eu contrato, mas eu passo a extrair mais-valia de todo o sistema. Então, eu passo a ter condições de extrair esse excedente produzido pelo trabalho das pessoas, já não mais na própria produção, mas no funcionamento do sistema. Então, a especulação seria a forma mais bárbara de eu explorar a sociedade agora e não apenas os indivíduos. Então, Karl Marx monta uma teoria muito sólida que hoje, repito, não há economista que se preze que não seja obrigado a discutir essas questões da teoria de Karl Marx, que elas continuam sendo imbatíveis. Então, como é que nós vamos situar isso em relação ao Livro dos Espíritos, portanto? Então, a gente teria que voltar em Kardec e dizer assim, olha, nós vamos ter que situar Kardec agora... Aí, Elias, aí já aproveitando que em 25 minutos você descreveu 200 anos de história do socialismo, do capitalismo e o início do Livro dos Espíritos, da obra de Kardec. E aí a Ângela, né, como sempre, a Ângela gosta de dar uma instigada, né? Ela colocou aí, ó, essas diferentes interpretações possíveis na obra de Kardec, sugere que os espíritos também não tinham a mesma opinião sobre as coisas. Bastante interessante, isso. Porque isso é sempre bem destacado, né? Será que os espíritos que estavam lá servindo de orientação a Kardec, qual o ponto de vista deles, qual que é a diferença entre eles, e como que Kardec conseguia extrair o melhor deles? Obrigado, Ângela, pela participação. Então, deixa eu aproveitar a pergunta da Ângela e Dário, e fechar, então, que eu já estava tentando fechar aqui, né? Eu vou aproveitar a pergunta da Ângela, então, e fechar o raciocínio. Então, assim, olha, a gente querer pegar na obra de Kardec hoje, tá? Uma ideia única que seja consenso, não há como, porque ele usa tantas teorias de Adam Smith, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele reproduz a teoria do Adam Smith para explicar a desigualdade da riqueza, como ele reproduz pensamentos que representam duas correntes de pensamento também no Livro dos Espíritos, tá? Algumas onde os espíritos vão concordar que as riquezas normalmente são objeto de processos exploratórios, né? E são resultado do egoísmo humano, como o próprio Adam Smith reconhece, e algumas outras que vão também naturalizar, dizendo que não é possível estabelecer um sistema mais igualitário, porque os seres humanos são desiguais. Então, Ângela, para responder a sua pergunta, eu diria assim, olha, entre os espíritos também não há uniformidade. Kardec deixa isso muito claro no Livro dos Médiuns. Os espíritos não pensam todos da mesma maneira. Os espíritos, ele vai dizer isso, mais não são do que seres humanos desencarnados. Até no meu trabalhinho lá no Contextualizando Kardec, eu comentei, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Os espíritos que participam com Kardec da elaboração do Livro dos Espíritos, eles têm nome. Eles se chamam Lacordaire, eles se chamam Fenelon, eles se chamam Agostinho, eles se chamam Rei Luís de França, né? Então, esses espíritos têm nome. Um deles, o próprio Kardec, dá um nome para ele porque não quer mostrar a identidade. Aí Kardec chama ele de Dr. Xavier. Então, esses espíritos são seres humanos que viveram na Terra e que, portanto, no mundo espiritual, cada um mantém mais ou menos uma forma de pensar em sintonia com a experiência que eles viveram aqui na Terra. Então, nós não podemos perder isso de vista se a gente quer entender a abordagem kardeciana, sobretudo nesse assunto de desigualdade das riquezas, que é tão complexo, né?
O Alexandre está pontuando aqui, ó. Sim, o corpo de espíritos era claramente heterogêneo. Muitos católicos, e aí alguns, Alexandre, até vou dizer assim, alguns bem poucos espíritos judeus na codificação, pelo menos até onde eu alcancei, eu tenho que conferir se são dois, tá? Mas eu tenho certeza de um, que era o Mardochê, né? O Mardochê era israelita, e Kardec prefere publicar os textos dele com o nome de um espírito israelita do que pôr lá Mardochê. Eu acho que ele deve ter pensado assim, esse nome não é muito da nossa linguagem, vou pôr aqui um espírito israelita. Protestantes, se você tiver algum aí na sua relação, me dê, porque protestante eu não me lembro. O Swedenborg poderia ser classificado como protestante? Não sei. Né? E o Swedenborg participa também, de alguma maneira, da codificação, embora bem superficialmente, né? Mas a maioria, sem dúvida, são católicos, tá? O Lacordaire, o Fénelon, o Nicolas François Madeleine, né? O próprio Rei Luís era catolicíssimo, né? Ele foi, inclusive, beatificado como santo pela Igreja Católica pela sua dedicação ao catolicismo. Agostinho foi bispo católico, né? Quem mais a gente pode pegar? O Lamennais foi padre. Então, assim, a grande maioria deles eram católicos e, portanto, estavam sintonizados com aqueles valores da igreja. E não havia como, eu penso assim, né? Não havia como esses espíritos, até então, discutirem a questão econômica, a não ser por uma perspectiva moral, como eles fazem, quando eles falam que ele pergunta lá, né, se a desigualdade das riquezas não era resultado da diferença de aptidões. Eu falei da velhacaria e do roubo, o que você diz? E, infelizmente, a gente sabe que o meio empresarial é altamente pautado em velhacaria e em roubo, sim. A gente sabe disso, e está aí os escândalos da Lava Jato para mostrar como que os esquemas funcionam para maximizar os ganhos, né? As empresas não são tão éticas quanto a gente pensa, a concorrência desleal é prática extremamente comum no meio empresarial, e eu fui empresário há alguns tempos, por um breve tempo, e achei melhor dar ouvido ao meu amigo, ao professor, nosso querido aqui como é que era o nome, meu bem, do nosso querido professor lá da UFG de medicina, né? Delfino, professor Delfino Costa Machado, que ele falava, gente, espírito tem que ser funcionário público, porque ser empresário não dá certo, né? Tem que ser professor, tem que ser alguma coisa assim, porque a regra das empresas é muito complicada. E o Célio põe aqui, ora, para além dos vícios morais, imagine também que uma das maiores economias mundiais seja o narcotráfico, infelizmente. E aí, o Célio, eu até quero dizer, uma das maiores economias mundiais é o comércio oficial de drogas. O comércio oficial, não o criminoso, que é considerado criminoso. Só para lembrar, tá? Porque hoje uma das grandes indústrias é a indústria de bebida alcoólica, e que é a droga mais letal que nós temos, mais mortal, porque ela afeta em várias instâncias da vida dele. E só para lembrar, e eu acho importante esse lembrete seu aí, dos conflitos que estava havendo na época de Kardec, um dos conflitos do capitalismo moderno, né, naquela época, era o fato de a China não estar aceitando a Inglaterra vender ópio nas suas terras. Tá? Então, a Inglaterra fez uma guerra contra a China, uma guerra que se arrastou por quase 20 anos, né, tem dois momentos, terminou em 1860, quando a Inglaterra conseguiu subjugar a China para que a China não proibisse o desembarque dos seus navios carregados de ópio. Ópio. É ópio mesmo, gente. Eu não estou falando de coisa diferente, não. É ópio. Essa droga que hoje é proibida. Tá? E por que hoje é proibida e por que naquela época não era? Porque quando a Inglaterra perdeu a condição de explorar as colônias onde ela extraía o ópio, aí ela achou melhor ser, então, favorável à criminalização do ópio. Então, vamos falar que o ópio agora é proibido. E proibiu o ópio e continuou liberado o álcool. Tá? Então, o comércio de drogas lícitas ou ilícitas hoje é um dos maiores comércios do planeta. Né? É uma das maiores fontes de riqueza do planeta. E a gente tem que ter claro que isso está por trás de todo esse processo. Então, não adianta a gente simplificar a questão da desigualdade das riquezas, que ela tem sim a ver com aquele processo de exploração, né, que foi apontado desde o início, tá? Desde o cristianismo.
É apontado o processo de exploração e dos ricos explorando os pobres. Isso aí é histórico. Aí o Antônio põe aqui, olha, trazer essa abordagem sobre riqueza faz a gente pensar, tentando usar o bom senso recomendado por Kardec. As oportunidades devem ser dadas a todos. A riqueza pode ser relacionada a uma condição pessoal de cada um, ou a riqueza seria uma condição dada ao espírito como prova. Boa questão, Toninho. Excelente questão. Se a riqueza pode ser dada ao espírito como prova. Kardec faz essa análise, ele usa esse argumento no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito dos que conversam com ele usa esse argumento lá no Livro dos Espíritos. Kardec não diz quem são os espíritos que responderam. Então, não tem como a gente dizer até que ponto alguma visão anterior de vida dele pode ter motivado isso. Mas alguns espíritos comentam com Kardec que Deus daria riqueza como prova, Deus, que o espírito escolhe a pobreza como prova, e os estudos modernos de economia, em particular do Thomas Piketty, na França, um cara que mexeu com as bases das análises econômicas atuais, ele vai mostrar que isso é impossível, tá? Impossível. Ah, mas Kardec falou, sinto muito, Kardec falou, mas é impossível. Ah, mas os espíritos disseram, sinto muito, os espíritos disseram, mas é impossível. Não tem como a prova da riqueza e da miséria ser distribuída igualmente entre as pessoas. Por quê? Porque a pirâmide social do mundo, ela está muito bem e ela tem tido um comportamento semelhante desde que o mundo é mundo. Então, não tem como você colocar toda a população do planeta Terra para passar pela prova da riqueza, pelo menos no horizonte da vida, do que a gente chama hoje de civilização. Tá? Isso não tem como ser um processo de alternância, como sugere a teoria que está apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Não tem como, por uma razão muito simples. Porque nós temos 1% da população do planeta em condições realmente de riqueza, tá? De riqueza, né? São as pessoas que ganham aí, pela estatística, acima de 10 mil e poucos reais por mês. Então, nós temos 1% da população nessa faixa. E 1% da população significa que a cada 100 reencarnações, você teria condições de viver uma delas nesse perfil, tá? E 100 encarnações, nós sabemos que levaria um horizonte temporal extremamente longo. Não teria vaga para todo mundo passar por esses 1%. Desses 1%, tem mais 9% que você tem aí numa condição... Aliás, eu troquei, tá? Esse 1%, eles são acima vai dar 20 e poucos mil reais. Aí, desses 20 e poucos mil reais, seriam os nossos juízes, os nossos funcionários de carreira do topo da administração, funcionários públicos de alta remuneração. Aí, entre 10 e os 20 e poucos mil reais, a gente vai ter outros 9%. Tá? Aí você fala assim, não, mas aí já a cada 10 encarnações dá para você reencarnar uma vez lá no meio. Ok, mas aí é lembrando que é uma renda de 10 mil e pouquinho para cima, tá? Então já não é propriamente aquela condição de riqueza dos outros 1%. Depois disso, você tem um grande contingente de 90%, que vai, portanto, estar nas diversas faixas dessa camada da riqueza que é distribuída aí na sociedade. Sendo que você vai ter em torno de 64% das pessoas em condições bem mais difíceis, ganhando em torno de abaixo de 2 mil reais por mês, tá? 2 mil e alguma coisa, eu até tenho esse deixa eu pegar aqui o valor. Eu acho que na época isso seria em torno de 3 salários mínimos. Deixa eu pegar por um gráfico que eu tenho aqui, né? Ele não dá para eu ver assim não, porque a resolução dele é baixa. Então, o que nós temos? Nós temos um grande contingente vivendo numa condição de classe média baixa ou de pobreza. E aí, aquela ideia de que você planeja reencarnar como rico ou como pobre, não é tão simples, porque as vagas na pobreza são muito mais extensas do que as vagas na classe média ou na riqueza. E aí você vai ter que reencarnar onde tiver vaga, onde você tiver relacionamento lá dentro, pessoas que te recebam. E nem sempre seus amigos, seus parentes espirituais, sua família espiritual vai ter conseguido uma vaguinha lá em cima. E se ele tiver conseguido, tem um monte de gente querendo uma vaguinha nos lugares melhores. Então vai sobrar para você, e aquele filme O Poço dá uma ideia muito boa disso.
tá? Vai sobrar para você um lugar nos andares de baixo. E aí você tem que pegar muito com Deus para você não reencarnar naquele andar mais de baixo de tudo, que é na linha da miséria, tá? Que são pessoas que reencarnam em condições absolutamente deploráveis, com a ONU classifica isso aí, né, com menos de me lembro, em torno de R$ 300 abaixo por mês para você sobreviver. Isso tá? Daria aí em torno de $3 por dia para você sobreviver, né? Que hoje seria um pouquinho mais o dólar na situação que está, o Brasil fica numa desvantagem ainda maior. Então, nós temos em torno de 12 milhões de pessoas na linha da extrema miséria aqui no Brasil, e pode ser que a gente não tenha outro lugar para reencarnar a não ser isso aí. Então, aquela explicação da alternância de posições, ela não consegue responder toda a desigualdade social, não consegue. É com você, Dário. Oi, Elias. Eu estava aqui respondendo, te ajudando nessa aí. Segundo a ONU, é cerca de $1 por dia de renda que algumas famílias são colocadas abaixo da linha da pobreza. $30 por mês, exato. Só que com o dólar a R$ 5, é menos de $1 ainda, né? A ONU falava cerca de $1, mas é menos de $1 ainda. Elias... O dólar na faixa dos R$ 3 quando essa análise foi feita, 3 e pouquinho. Né? Saudosos tempos. Muito saudosos tempos. Mas aqui, o Leonardo, ele colocou posteriormente, né, daquela pergunta que você respondeu, que tem citações de Martin Lutero, inclusive, livro, né, mas se está em Kardec, ele não sabe. Com aquela pergunta a respeito dos espíritos que influenciavam ele, né? E tem também o Alexandre, posteriormente, ele colocou da indústria da arma, né? Isto! Nossa, esse eu quero falar. Idade, deixa eu falar nesse. mas depois o próprio Alexandre também coloca essa da palestra. Então, eu vou voltar a respeito do que vocês já conversaram sobre essa aqui. Eu também gostei dessa pergunta dele, porque esse nosso hipócrita mundo, narcotráfico e indústria de armas são as duas indústrias mais poderosas e ricas e lucrativas do mundo. E aí, como é que fica na lei das desigualdades isso, hein, Elias? Pois é. Então, assim, olha, a gente vê o discurso normalmente, infelizmente, no meio espírita, é muito comum o discurso ser extremamente simplificado. Colocar assim, comunismo é materialista. Né? O comunismo é materialista, tá. Aí eu perguntei para um palestrante esses dias, e você acha que o capitalismo não seria materialista, portanto, né? Então, assim, se o comunismo é materialista, eu não sei o que seria o capitalismo, então, que palavra que a gente usa? Porque os pilares do capitalismo são exatamente o interesse pessoal, o individualismo, né? Portanto, associado, seria, portanto, a livre iniciativa visando o interesse do lucro aqui econômico mesmo, né? E a competição que significa quem der conta de passar por cima do outro chega primeiro, né? E você vai usar de todas as formas para você neutralizar os seus concorrentes. É assim que a gente aprende em administração de empresas que você conheceu, né? Alguns teóricos tentaram criar uma administração de empresas mais bonitinha, mais civilizada, uma economia mais civilizada, com a competição cidadã e etc. Mas, na verdade, o que vale ainda é o lema do Ray Kroc: se o seu concorrente, aquele concorrente que mais representa ameaça para você, estiver se afogando, não dá a mão para ele, não. Enfia logo a mangueira na boca dele e termina de acabar com ele, né? Então, infelizmente, essa é a lógica do capitalismo. A gente não tem como fechar os olhos para isso. Então, e aí, quando o Alexandre fala da indústria de armas, nós vemos uma coisa, assim, pavorosa que acontece, pavorosa, e que a gente não pode fechar os olhos para isso, e que é a lógica do capitalismo funcionando. Quando a gente vê guerras acontecendo no planeta Terra, não estranhemos. Pode ser que nós tenhamos grandes empresas que têm forte influência em cima de determinados governos e que estão precisando desovar seus estoques de armas. Tá? Estão precisando desovar seus estoques de armas. Qual a maneira de fazer isso, gente? Não existe outra forma de usar arma que não seja em processos de guerra. Então, quando você vê estimulando o Brasil a vender armas, não nos iludamos. Tem empresa precisando obter lucro com esse negócio, porque nossa economia está desaquecida e a gente tem que incrementar mercado. Né? Quando você vê Estados Unidos financiando movimentos para poder
neutralizar o governo da Síria, tem indústrias armamentistas por trás disso, armamentistas por trás disso. Aí, do outro lado da Rússia, do outro lado da China, tem indústria armamentista por trás disso. Então, infelizmente, para essas indústrias, não interessa quantas pessoas morram, tá? O importante é que a economia precisa girar. Aliás, esse raciocínio a gente tem visto, né? Não interessa quantas pessoas morram, a economia tem que girar. Essa é a lógica do capitalismo, infelizmente, tá? E aí, um detalhe interessante que a gente tem que ver é que nos países que conseguiram uma estrutura mais focada em menos desigualdade, tá? Com mais condições para todo mundo, a gente vê esses países naturalmente fugindo desses setores, saindo das guerras, tá? Os países, por exemplo, da Europa, lá no norte da Europa, que tiveram um maior tempo de filosofia socialista implementado, eles podem olhar que eles estão fora desses movimentos. Por quê? Porque ali prevalece o interesse coletivo, o interesse social, o interesse da maioria. Então, diminui o impacto do interesse individual. Aí alguém está perguntando aqui como você avalia as ações de caridade espírita nessa análise. Eu avalio assim, olha, você jamais, o seu dever humanitário não te permite passar, ver um homem cair da beira do caminho e não fazer nada, tá? Se você desviar, você pode até ser sacerdote espírita, você pode ser até palestrante espírita, você pode até ser um, levita, né? Que é um das pessoas importantes do templo lá, daqueles que dão passe, um médium, né? Você pode até ser um médium espírita, mas para você ser um cara que não vale nada, sabe, um samaritano, um sujeito ordinário, que não acredita em Deus, ateu, materialista, né, vagabundo, sabe, mas ser humano, você tem que parar e socorrer aquela criatura. Não é à toa que Jesus coloca o samaritano, porque as pessoas não religiosas costumam ser mais solidárias com a dor do próximo do que as pessoas religiosas. Então, Jesus colocou um samaritano lá. Eu não sei se é na casa espírita ou onde é, mas você, como ser humano, independente de ser cristão, muçulmano, judeu, de ser hindu, budista, você não pode passar por um ser humano caído na beira da estrada e ser indiferente. O dever humanitário te diz, coloque ele em cima do seu cavalo ou dentro do seu carro e leva ele até uma hospedagem, dá a ele o melhor tratamento que você puder e devolve a ele a condição de dignidade a que ele tem direito. É esse o dever humanitário, independente de religiosidade. Né? Então, o Exupéry tem uma passagem linda no Terra dos Homens, quando eles compram um negro escravo para devolver ele à liberdade. Né? Então, um negro escravizado, para devolver a ele a liberdade. Então, assim, olha, a questão da caridade não é de religião, tá, gente? A questão de caridade é solidariedade humana. Jesus coloca a caridade como solidariedade humana. A gente aqui desvirtuou o ensinamento de Jesus e quer fazer caridade em centro espírita. Tá? A gente, em centro espírita, a gente faz ação social, a gente faz filantropia. Caridade é individual. É a atitude sua que não aceita alguém caído e que você deixe ele de lado. É a atitude sua de não ter condições de ver um cego, né? E se você tiver a oportunidade de devolver-lhe a visão, fazer isso. Né? Ou se for isso que ele queira também, se for isso que ele quer, tá? Mas socorrer a dor humana onde ela se manifeste. Isso é dever humanitário, isso não tem nada a ver com religião. E Jesus deixa isso muito claro na parábola do bom samaritano. Não são os judeus que socorrem, é aquele ateu, é o samaritano. Né? Então, nós não podemos perder isso de vista. Tá? E aí sim, nós não podemos, enquanto sociedade, fechar os olhos para a miséria ao nosso redor e achar que a caridade espírita vai resolver isso. Não vai. Não vai. A caridade não dá conta da miséria do planeta. A miséria do planeta só tem como ser enfrentada por mudança nas estruturas sociais. Né? E aí é nesse sentido que a teoria do Karl Marx é muito interessante e ela vai oferecer subsídios para essa análise e para as propostas que vêm depois de como regular melhor a questão da produção da riqueza, de forma que haja benefício para todas as pessoas e não apenas para alguns, como Adam Smith muito bem identificou. Aí vem as teorias social-democratas, vem as propostas alternativas que vão procurar encontrar maneiras de a riqueza ser igualmente compartilhada, ou pelo menos menos desigualmente compartilhada. E a gente tem várias propostas políticas nessa linha. A Ângela gosta muito de citar a social-democracia, que é um misto
entre capitalismo e socialismo, buscando um equilíbrio, uma vez que não tem como mudar o processo que a gente está vivendo hoje dentro dele. O Enis está fazendo uma pergunta importante, deixa eu ver aqui. Elias, essa questão de reencarnarmos em uma situação mais pobre ou mais rica financeiramente, não seria o que fizemos em reencarnação anterior, ou seja, lei de ação e reação? Enis, assim, eu posso falar para você com toda segurança, e você vai me perdoar se for segurança demais, não tem como. A estatística é uma ciência matemática. E a estatística deixa claro que se todo mundo agir de maneira assim corretíssima nessa encarnação, se a humanidade do planeta Terra, né, aliás, não preciso nem dizer isso, vou pegar até menos. Se você pegar todos os pobres honestos que existem, todos os pobres que são solidários, todos os pobres que são humanos, tá? E falar assim, agora esses aqui merecem reencarnar numa condição de riqueza na próxima encarnação. Não tem vaga para todos eles. Não tem. Tá? Até numa palestra eu fiz uma provocação a respeito disso, e eu disse, gente, nós temos aqui, então, agora, vamos planejar nossa reencarnação, nós temos 1% de vagas, né? De cada 100 pessoas que forem reencarnar, tem uma vai poder reencarnar lá no topo da pirâmide, com 20 e poucos mil de salário para cima. Quem de vocês se habilita a essa vaga, né? Então, achei interessante, olha, todo mundo quer essa vaga, todo mundo quer, mas não tem jeito, só tem uma para cada 100 pessoas. Então, essa ideia de que é resultado da encarnação passada, ela é uma crença espírita que a gente desenvolveu, sabe, com base em alguns textos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mas que não tem uma fundamentação consistente de um ponto de vista teórico. Eu sei que lá no Livro dos Espíritos, um dos Espíritos responde para Kardec, que aquele que abusou vai ser obrigado a reencarnar numa condição de miséria para expiar o abuso que ele cometeu. Mas você veja bem, é um rico que abusou que vai expiar em condições de miséria. Aí miséria tem vaga de sobra. Os ricos de hoje podem todos reencarnar em miséria e tem vaga. O que não tem jeito é os pobres reencarnarem como ricos, que aí não tem vaga para todo mundo. E Dária, é contigo. Pois é, Elias, os comentários aqui estão bastante interessantes, estão bastante participativos, mas aí vai ser uma questão pessoal que eu vou colocar. Eu aprendi dentro do Espiritismo, eu tenho 57 anos de vida e 57 anos de vivência dentro do Espiritismo, venho de família toda espírita, nasci no seio espírita. E algo assim que eu aprendi, e através das leituras, vou voltar aqui na pergunta do Enes, né? Que eu aprendi e que existe projetos de reencarnação, né? Então, um projeto para você aprender de alguma maneira e servir como lição. Porque dentro do Espiritismo, uma coisa que eu tenho comigo certeza para mim, é que existe três atores: o autor da ação, a vítima da ação e os observadores. Os observadores podem ser nós, espíritos encarnados, e também os desencarnados. E através disso se faz lição. Então, assim, se eu nasci pobre, não é prêmio e nem é castigo. Se eu nasci rico, dentro do 1%, 10% mais rico do mundo, não é castigo, mas também não é prêmio. É uma condição necessária para corrigir uma falha de caráter espiritual. Dentro do Centro Espírita, uma vez, estava dando um estudo, Joana de Ângeles, e uma menina disse que, uma aluna do curso comentou que ela não concordava, que Chico Xavier podia ter sido, sim, Allan Kardec. Eu falei assim, olha, vários livros que eu já li dizem que a estrutura de caráter, de comportamento, de personalidade deles são tão diferentes que demoraria muitos anos, muitas e muitas encarnações para que eles fossem o mesmo espírito. Então, uma mudança não é grande. Exatamente. Aí, assim, a pergunta do Enes aí me levou a essa questão, e você categoricamente afirmou. Então, vamos lá. Existe um projeto... Deixa eu explorar isso melhor, então. Tá, vou tirar aqui. Essa questão do planejamento reencarnatório, a gente tem que tomar muito cuidado. O Livro dos Espíritos não dá tanta margem como a gente pensa. Lá na escolha das provas, o Espírito responde para Kardec assim, né? É o que leva o Espírito, Kardec pergunta, o que leva o Espírito, né, para escolher o que vai passar nesse mundo? Aí o Espírito responde para ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. Ok. Só que não é tudo aí. Lá mais para frente, pula umas 4 perguntas para frente, vai colocar a questão do Espírito que não está em condições de escolha.
Aí o Espírito vai dizer assim, olha, que aí Deus lhe supre a deficiência, escolhendo para ele as circunstâncias em que ele vai nascer. E o que é esse Deus lhe supre a inexperiência, né? O André Luiz, no livro Missionários da Luz, depois lá no Ação e Reação, o André Luiz tem uns 3 pontos, pelo menos, onde ele cita isso. Ele vai falar das reencarnações através de automatismos. O que seria uma reencarnação através de automatismos? Que ele diz que a esmagadora maioria das reencarnações no planeta Terra decorre de processos automáticos. Né? Eu não sei explicar para você toda a implicação desse automático, mas eu sei dizer que ele está dizendo que a grande maioria das reencarnações da Terra não acontecem mediante esse planejamento que os espíritos falam naquela questão, que acho que é 358, parece, né? Aliás, não, essa é do aborto. São tantas questões, tá, do planejamento reencarnatório. Então, assim, a grande maioria não vai acontecer dentro de um processo planejado. Tá? A gente ainda é bastante animalizado e muita coisa acontece assim, pelo fluxo da natureza mesmo. E quando planejado, nós ainda esbarramos nos limites das possibilidades que a Terra oferece. Aí você vai dizer, mas o Espírito não falou isso lá no Livro dos Espíritos. Não nos iludamos, gente. Nem tudo está respondido no Livro dos Espíritos. Não tem como. Então, essa questão, por exemplo, do leque de oportunidades da Terra, isso é algo que eu nem sei se os espíritos daquela época teriam condições de analisar. Essa análise quem faz é Thomas Piketty, recente agora. Ele analisa isso de maneira estatística. E aí, pela estatística, então, se chegarmos nós que estamos aqui, ó, Robson, né? Ô, Robson, bom ver você aí, né? Robson, Alexandre, Dário, Johnny, Elias, se chegarmos nós todos do mundo espiritual, for planejar a nossa encarnação, eles vão falar assim, gente, e agora, hein? Eu acho até, Dário, que é bom a gente chegar lá e falar, escuta, deixa a gente cuidar desse departamento aqui para ver o que nós vamos fazer com isso, né? Porque o fato é que não vai ter vaga para todo mundo nas classes média e alta. Então, alguns de nós que formos mais humildes, a gente vai falar, não, Idário, então vai você lá, né? E eu vou ficar aqui mesmo, eu mesmo reencarno lá na Vila Mutirão, porque não, o setor Bueno não vai ter para todo mundo, né? E aí a gente vai ter, sim, aqueles que forem mais nobres, espíritos mais nobres, vão renunciar à possibilidade de reencarnar numa condição mais favorável, cedendo lugar para outros que precisem mais desse aprendizado. É por isso que lá na Vila Mutirão a gente encontra tanto espírito iluminado, vou dizer para vocês assim, iluminado. Lá a gente encontra muitos almas nobres, reencarnadas lá nas condições mais adversas possíveis, porque não tinha vaga para todo mundo nas melhores. E esses espíritos mais nobres, como Jesus, reencarna filho de carpinteiro, filha de pedreiro, e diz, não, deixa os outros que estão precisando naquelas condições melhores. Aí chega aqui, aqueles de nós que formos mais elevados espiritualmente, é bem provável que a gente nem entre nessa competição louca, tá, do mercado. Mas, Elias, a gente tem total... E a gente não precisa disso se a gente for realmente espírito elevado. Ah, desculpa. Mas a gente não tem total controle sobre a nossa projeto reencarnatório? Ou não? Nós não temos nossos guias, nossos anjos de guarda lá no mundo espiritual que dizem, Dário, agora seria melhor você ir como mulher lá, porque você foi muito machista, tal, alguma coisa nesse sentido. Nós não temos esse controle. Olha o que o Johnny está falando aí. O que você acha? É interessante, o Johnny, meu colega querido, de casa espírita, inclusive, ele diz assim, olha, eu penso que todo planejamento reencarnatório é planejado, né? Mesmo que a pessoa seja bestial. André Luiz não concorda com você, o Johnny, sinto muito, tá? André Luiz vai dizer que a esmagadora maioria das reencarnações na Terra se processa através de processos automáticos, o que significa alguma coisa como assim, olha, existe um processo de justiça divina por trás que a tudo provê e que a gente não consegue explicar e que rege esses processos buscando as melhores condições para que cada espírito que esteja reencarnando tenha as melhores possibilidades dentro daquilo que é possível para o crescimento espiritual dele, né? Eu diria que essas reencarnações provavelmente são as melhores, que são planejadas por Deus. Então, dentro desse sentido, a gente pode dizer
não existe nada acontecendo ao acaso. A bondade divina, a providência divina está por trás de todo o processo. Agora, aqueles processos planejados, que nem o Idade diz assim, olha, de agora vai reencarnar como mulher, agora vai reencarnar como gay, agora vai reencarnar como homem, ou então vai reencarnar como lésbica. Essas escolhas planejadas nesse nível, o André Luiz já diz que são para aqueles espíritos que alcançaram um nível de consciência mais elaborado. E eu acho que é muito pertinente a explicação do André Luiz. E aí sim a gente tem condições de tentar interferir dentro das possibilidades, mas é dentro das possibilidades. E aí a gente tem que ser muito racional para fazer jus ao título de espírita que a gente quer, né? E Kardec entende que espiritismo é usar a razão, né? Razão junto com sensibilidade, com emoção, para a gente entender, mas não só na crença, né? E aí sim a gente tem que ser racional de ver assim, olha, a estatística ela deixa claro que não é possível, se todo mundo escolher ser rico, na próxima encarnação aí nós temos uma leva de gente rica e o panorama social da Terra está todo modificado porque todo mundo escolheu ser rico. Essa possibilidade não existe. Então, essa escolha é dentro das possibilidades que o sistema terreno oferece. Por isso, o nosso dever de transformar o sistema terreno, para da próxima vez que a gente for reencarnar, a gente ter melhores chances de uma vida mais digna. E não podermos ser simplesmente reencarnar numa condição absolutamente indigna, porque a gente não fez nada para melhorar o sistema dentro do qual a gente está inserido. Exato. Até o Alexandre contribui aí, ó, que realmente o fator impeditivo é a própria categoria desse mundo. Nós somos categorizados ainda porque ainda somos inferiores. Então, existem todas essas castas ainda a serem corrigidas e talvez até planificadas como um todo. Bem, Elias... Tem que encerrar, infelizmente, né? Infelizmente, já deu 1 hora, né? Queria agradecer bastante a presença e a participação das pessoas. Deixa eu só, a Paula postou uma questão aqui importante, que é na linha do Johnny também. Eu acho que todas são planejadas. Sim, planejadas por Deus. Aí a gente pode entender que sim, viu, Paula? Todas são planejadas por Deus. Aí sim, dá para a gente pensar que não há, que aí sim a gente entra na ideia. E aí entra qual que é a nossa concepção de Deus. Qual que é a minha concepção de Deus? O que eu entendo por essa palavra? Deus. Né? E aí volta lá, inteligência suprema. Então, digamos assim, olha, existe um processo de inteligência por trás de toda e qualquer reencarnação. Então, aquele espírito que reencarnou nas situações mais adversas tem uma misericórdia divina por trás daquele processo, sim, com certeza. Então, nesse sentido, eu concordo com você. Agora, se a gente quiser colocar aqui esse planejamento, é naquele sentido de escolher onde vai reencarnar e etc, 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 aí nós temos que ter cuidado que aí a providência divina também faz parte, está presente nos processos planetários. E aí a desigualdade social que existe hoje na Terra, ela também faz parte dessa inteligência divina que reconhece o livre-arbítrio dos homens. Então, quando volta lá no Livro dos Espíritos, o que criou a desigualdade social na Terra? É a vontade divina ou é a vontade humana? Os Espíritos são claros, se é a vontade humana, isso é a criação de Deus. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que Deus também deixa a nossa liberdade para criar os piores sistemas aqui na Terra. Tá? E aí nós criamos essa monstruosidade. Hoje, só no Brasil, nós temos 13 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. Isso aí é decisão nossa. Isso fomos nós que fizemos assim, coletivamente. Né? Só hoje, no planeta Terra, tá? No planeta Terra, hoje, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas em condição de miséria. Isso também é uma decisão coletiva nossa. É um processo criado por nós. Com a anuência da justiça divina, que entende que a gente errando hoje, a gente paga amanhã, tá? Porque amanhã, na hora de reencarnar, somos nós que não vamos ter vaga nesse sistema absurdo que a gente criou. Então, a gente não pode perder isso de vista também, tá? Que Deus é um processo, Deus está tá abençoando o leão, que tem que comer o almoço dele, e está abençoando a gazela, que vai ser caçada por ele. Tá? A gente não pode esquecer disso. Então, Deus está no leão e está na gazela. Deus abençoa o leão para que ele consiga a caça, e abençoa a gazela para que ela fuja. Tá? Mas uma hora o leão pega a caça e come. Então, esses processos da natureza também fazem parte da justiça divina, a gente não pode esquecer isso. Então, quando os espíritos dizem que a criação da desigualdade é a criação humana, é isso que chama a atenção da nossa responsabilidade de eliminar a desigualdade que nós criamos aqui no planeta Terra. Aí sim a gente vai ter condições de ser mundo de regeneração.
E vai-se um tempo bastante grande em função de tantas coisas, né? Por exemplo, o Zé Quinteiro colocando aqui algo que a gente convive com frequência. Como que dá para colocar, ser espírita e ser fascista ao mesmo tempo? Como que dá para ser espírita e ser armamentista ao mesmo tempo? E, enfim, temos aqui uma contribuição também do Alexandre, bastante hoje, né? Elogiando e também deveria ser tema de ciclo de palestra, eu concordo realmente, que poderia virar um ciclo de palestra. E Meu o irmão Enio Leonardo está aí conosco. Bom, Enio. Bom te também, ver. o Leonardo também, elogiando a live, que realmente eu concordo, viu, Leonardo? Bastante reflexiva e informativa para a doutrina espírita. E aqui, o Enio. Então, se temos que ir finalizar, né? Apesar de... O tempo ruge? O tempo ruge e urge. Elias, muito obrigado. Obrigado pelo convite hoje para fazer mediação. Tive que aprender em 5 minutos, o que já é feito em 6 meses, mas quando o trabalhador está pronto, quando o serviço aparece, parece que o trabalhador está pronto mesmo. Obrigado pelo seu conhecimento. É bom até a gente dizer, quem quiser participar desse estudo que a gente está fazendo, Exato, está aberto. É só solicitar para qualquer um de nós, tá, gente? O estudo tem sido muito rico, desconstrói tudo que a gente acreditava, remonta mais um pouco e a gente vai aprendendo. Mas eu aprendi que o espírita é uma peça de Lego. Cada dia ele se encaixa em uma nova ideia, conceito, quebra alguma coisa e assim a gente vai levando. E você, tanto a Abrepaz quanto a EFOS, tem me ajudado muito nessa reconstrução. Não é reforma íntima, não. É reconstrução mesmo, que a reforma íntima... Exatamente. Eu, que sou espírita há tanto tempo, achava que eu estava certo em alguns conceitos e veio as eleições de 2014, 2018 e mudou tudo isso na minha cabeça. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram, que colocaram comentários, que abrilhantaram. Agradecer o Elias por dispor de forma voluntária aqui de seu tempo, seu conhecimento, sua alegria em expor para nós. E eu tenho certeza, como o colega falou, bastante reflexiva. E eu dou uma aula chamada Comportamento Consumidor, eu falo para meus alunos, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa é boa, a ruim é ruim. A notícia ruim é que vocês vão ter que ler muito, porque comportamento consumidor envolve muita coisa, são 4 capítulos de livro, muita coisa. A notícia boa é que ler não dói. Então, eles ficam mais tranquilos nesse segundo ponto, que a maioria acha que ler dói. Então, assim, nós, enquanto espíritas, somos reflexivos, estudiosos, e temos a inquietação dentro do nosso DNA. E isso foi mostrado aqui, tudo isso, através de mim, que você me deixou inquieta, que eu participei, e com certeza deixou todos os nossos participantes aqui, que também assim. Obrigado, Elias, realmente por tudo isso. Você está fazendo muito jus à sua reencarnação nessa vida, meu irmão. Deus abençoe. Agora me ensina como é que eu encerro. Abraço. Agora me ensina como é que eu encerro. Encerra lá em cima primeiro, end broadcast, e depois confirma.